85% é fato. Mas eu fui orientado 85%. Na época, coloca como romance de ficção. Claro. Porque aí, né, não tem ninguém treta. Pode te acusar, falar, eu tenho a liberdade, sou eu. Né, tenho a minha licença poética ali, eu uso essa ferramenta que a literatura oferece, que a legislação me oferece, e eu pude avançar mais. Tem mais verdade do que ficção. A sinopse do livro. O livro relata... E é o seu livro mais vendido? O Filho do Fogo ainda continua o carro-chefe. Ele foi lançado em 99, em fevereiro de 99. Nossa, na virada do... na virada do milênio. E assim, foi um passo de fé que eu dei, porque eu escrevi o livro, né, me casei e tudo, e Deus colocou muito, muito forte colocar esse relato. Na época, eu achava que a seita ia acabar comigo. Eu falei, vou me matar, mas eu vou deixar um registro. Também, né? Era uma forma de se... vou deixar um registro para... Ok, morre a semente, vai nascer uma árvore, né? Na minha cabeça era isso. Então, eu preciso publicar esse livro. Deus colocou muito forte. Escrevi, minha esposa me ajudou na escrita. O livro ficou pronto. Um irmão fez a capa, e a capa que já estava na nossa mente, mostrando um pentagrama rachado, mostrando que foi descortinado, que estava oculto. E, claro, não entrei em detalhes, magia, nada disso. É efêmero, não vai te levar a nada a lugar algum. Mas eu montei esse quebra-cabeça, como é que se monta esse cenário, como é que essa organização global age. E como é que eu fui aliciado e tudo mais com 17 anos. A sinopse é essa, é a tua vida. É a minha vida, meu testemunho. A partir de 17 anos? Eu fui aliciado. Porque na minha cabeça, eu já ia em biblioteca, tudo, pessoal, ocultismo. Então, acabei flertando com isso. E como te selecionaram? Ou você foi atrás? Eu fui atrás, mas eu já estava pré-selecionado, digamos assim. Já estava na linha ali. Como que eles ficam olhando? Desde questão de astrológico e questão astrológica, mapeamento genético, a tipagem sanguínea, tem muitos detalhes aí que eles se elitizam, né? Então, somos um grupo, mas é efêmero, é pífio isso, porque Deus usa qualquer um. Um diabo que quer selecionar fazendo um papel de pequeno Deus. Né? Mas não existe isso. Né? Eu digo fraco, eu sou forte. A Bíblia transforma a sua fraqueza em força. E mesmo que você passe dificuldade, como diz Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, eu vou dar graças a Deus. E a gente só agradece a Deus quando as coisas estão bem. Tem que agradecer quando tomar, porque Deus está te dando uma oportunidade de você crescer. Você não cresce sem passar a luta. Que nem músculo, né? Você faz musculação, você dói, né? Fica tem que rasgar o músculo. Essa perseverança que vai fazer resultado, né? Deixa você mais forte. Então, é um resumo, sinopse, né, do meu resumo. Foi cooptado, fiquei um período dos 17 a 25 para 26 anos. Tipo de um treinamento? A sua mente é cauterizada. Né? Eu fui bombardeado. Com livros, pegando a Bíblia até, pegando texto fora de contexto. Porque a Bíblia você tem que estar emoldurada pelo panorama histórico também. Se você pegar fora do contexto histórico, você pega um texto fora. Então, um exemplo. Certa vez um rapaz disse para Jesus, eu quero te seguir. Eu falei, tá bom, me segue. Não, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Deus, não, vem agora, os mortos enterram seus mortos. Parece que Jesus foi mal. Custava esperar o enterro do pai. Mas o contexto de época, o filho morava com o pai até a morte dele, até a velhice. Então aquilo ali poderia levar 10 anos, 5 anos. Não, é agora. Né? E não foi. Se você pegar isso aí isoladamente, você criou uma doutrina, criou uma seita nisso. Deus era mau. Falavam muito para mim. Deus mandava matar crianças, animais, mulheres, destruir as cidades e matar todo mundo. Né? Deus é mau. Então, o satanismo... E o diabo é bom? Eles falavam? Claro, o diabo é bom. Mesmo? Você vê a inversão de polaridade, né? Coloca o diabo como sendo o grande herói, ele foi o único a ousar desafiar a Deus, a autoridade de Deus, e ele oferece para o homem, entre aspas, a liberdade. Você faz o que você quiser, aquele negócio do Crowley, né? Faz o que tu queres, é tudo da lei, né? Só que você tem uma consequência, né? Crowley morreu doente, sozinho, se lascou. Se bruxaria funcionasse, quando teve a Copa, o campeonato foi na África, cheio de sincretismo lá, ele é campeão do mundo. O pessoal fala, se o Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminava empatado. Exatamente. Não, isso aí é ilusão, ilude muito bem. Especialista nessa arte de ilusão. E aí eu conto essa sinopse, fiquei esse período e a mente é cauterizada. Então eles pegam esse texto. Mas existe uma Bíblia... Bíblia satânica, sim. Existe? Tem. É outra coisa. É outra coisa. Ou é base... Não, é uma pegada deformada. É uma Bíblia que te passa uma doutrina satânica. É extremamente inteligente. Eu passei um verniz só no Filho do Fogo. Não entrei a fundo nisso. Porque quem não conhece muito, tem conhecimento, você não tem sabedoria. Deus não derrama a sabedoria num vaso. O conhecimento é um vaso que Deus vai derramar a sabedoria para você ser vaso de honra. Então, se busca... Oséias 4:6. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Precisamos ter conhecimento, conhecer a história, conhecer Deus, ter essa intimidade e estreitar relacionamento. Eu quero orar e Deus vai me obedecer, mas Deus não faz sua vontade, é a vontade dele.
né? E a gente tem que conquistar essa autoridade. Como é que você vai ter fé se você não confia? Fé é confiança. Mas como é que eu confio se eu não conheço? Eu tenho que me relacionar. Eu tenho que ter esse relacionamento com Deus diário. Esse relacionamento promove confiança em mim. Aí eu descanso no Senhor, eu deposito fé. Eu confio, porque eu conheço. Agora, se você não conhece, como é que você vai confiar? Então você não tem fé, você não tem vitória sem luta, vai ter batalha. Você não tem unção sem santificação, você não tem autoridade sem conhecimento. Tudo tem o seu desdobramento, é plantio e colheita. Né? O que você plantar, você colhe. Então eu procuro sumariar isso. Eles pegavam muito texto fora de contexto. É um exemplo que me confundiu pra caramba na época. Na minha mente sem conhecimento bíblico, sem conhecimento da história. Porque se pegar um texto sem conhecer o contexto histórico, você se arrebenta. Você pode subverter, claro. Subverte, claro. Deus ele mandava destruir os inimigos, matava os inimigos, os soldados, mas mandava matar os homens e as mulheres. Aí o satanista coloca, o que é uma vida? Deus mandava matar um monte de vida. Né? Então a gente mata uma galinha aqui, Deus mandava matar os animais, mulheres, crianças, todo mundo. Então Deus é muito mais cruel. Deus mandava uma matança coletiva. E aí, pô, mesmo, né? Mas se você pegar a história, quando você ataca uma cidade, bom, o contexto da antiguidade, você matou todos os homens, exterminou os homens, que era o sistema de defesa, eram os soldados que protegiam aquela cidade. As mulheres estavam desguarnecidas, iam ser prostituídas, iam ser estupradas, as crianças iam ser escravizadas. Então, por mais paradoxal que seja, é um ato de misericórdia de Deus. Vou te levar agora, que você não fica aqui sofrendo. Então, você tem uma outra leitura quando você contesta o cenário histórico. Né? Mas eles subvertem, né? Colocam, olha o mundo, como é que tá, a maldade, mas tem muita bondade no mundo. É que o diabo ele procura se sobressair. Né? Então, claro, você faz 10 coisas boas, você faz uma errada, né? Ele vai levantar aquela coisa, lá, errou. Então, isso que a Bíblia fala, tudo posso nele que me fortalece. A gente consegue sim superar as dificuldades, as lutas, as mazelas, joga a rede de novo, tem tempestade, você vai ficar com medo, faz parte, né? Você não pode viver no medo. Pedro teve medo, Elias teve medo, tá? Tem momentos que você vai balançar, ninguém é super-homem, somos humanos, carne e osso. Jesus chorou, nosso Consolador chorou, nosso Libertador foi preso, aquele que nos dá um jugo leve e suave precisa de ajuda para carregar a cruz. Estamos falando, você precisa de ajuda sim, Jesus precisa de ajuda, você precisa de ajuda, sozinho você não consegue, pesado a cruz, você precisa de ajuda, parceiros de trincheira. E hoje eu vejo como Deus é bom, colocou sempre pessoas legais ao meu redor. Claro, às vezes isso se reveza na jornada, mas sempre Deus colocou alguém do meu lado. Nunca fiquei sozinho. Sempre teve um Elias, um Eliseu, um Paulo, um Barnabé. Sempre teve alguém do meu lado para dividir o peso. E hoje Deus trouxe pessoas maravilhosas. Trouxe o Leandro, trouxe a Estela, trouxe uma galera, trouxe o Leandro aí junto. Então, galera assim que soma com a gente. Você vê amigos assim que você vê o tempo, né? Não deformou. Tem amizade de 20 anos linear. E eu dou graças a Deus por isso. Então ele vai tentar subverter. Então joga essa cauterização. Aí eu entrei pro satanismo e achava que estava no lugar certo. Aí a sua mente fica preparada. E eles mexem muito com a sua vaidade. De novo a vaidade. Mas tem droga, tem alguma outra coisa junto? Tem alucinógeno no meio das poções, tem. Mas no período você tem as visões, derivado dos alucinógenos ou não, que tem algumas manifestações que são muito empíricas para ser alucinação. Você chega a ver a manifestação do demônio? Materializa. Frio, né? Os anjos não se materializavam, comeram com Ló, materializavam fisicamente, comeram. As entidades podem se materializar, mas não na rua, né? Como Deus fez os anjos materializar, mas em ambientes ritualísticos, muito pontuais, porque quando Salomão se inclina a Astarote, 2 Reis capítulo 10, versículo 14, Salomão diz que se inclina a Astarote. Um pouco antes, no capítulo 11, ele se inclina. No capítulo 10, diz que ele recebia todo ano 666 talentos de ouro. 666. Pô, extração de ouro é um mineral, é sazonal, não é linear. Lá em Apocalipse, a gente vai ter Apocalipse 13:18, número da besta, 666. A gente só vai entender esse número lá. Então, para o satanismo, eles deformam. Claro, tá vendo só? Nós derrubamos Salomão, o cara mais sábio do planeta, rico, filho de um homem segundo o coração dele. Ele caiu, qualquer um a gente derruba. Então aquilo dá um empoderamento. Puxa vida, né? Estou numa seita muito poderosa. Derrubamos Salomão. Só que Salomão se ergueu, escreveu Eclesiastes, se restaurou, se aproximou de Deus. Essa parte eles não contam, né? Sublimam isso. E eles colocam, Salomão trouxe uma herança para nós. Então, quando Salomão supostamente estava desviado, ele aprendeu bruxaria, magia, queria manipular as entidades, os demônios. Então ele escreveu livros, Clavícula Maior, Clavícula Menor, Chave de Salomão.
Mas o que você encontra hoje em livraria é plágio, não é o verdadeiro. Os originais, não é de verdade. Os originais estão hermeticamente fechados na seita secreta. Seita secreta é discreta. Tem gente que recebe e-mail do satanismo, ou Illuminati, vem a ser Illuminati, e aí o bobo paga $100 para fazer parte do clube, recebe uma carteirinha e faz o pacto virtual ainda. Não é assim. Não. Isso é gente oportunista. Quer dizer, como tem o mal cristão, tem o pseudo-diabão também, o satanista fake. Entendi. Que querem só tirar. Então, ele vai te abordar. Abordagem física. Então, eles fizeram todo o mapeamento e me abordaram no momento que eu estava bem mais frágil, né? Momento de transição, né? Família, tudo. Aquela época de 17 anos, meio rebelde. Tendo encontrar uma explicação, um sentido para a vida. E pensa, te escolhe para fazer parte de uma seita. Eu tinha uma aparência diferente, cabelo comprido, roqueiro, metaleiro. E todo mundo, eu entrei na igreja uma vez, formou uma clareira na minha volta, todo mundo ficou meio assim, com receio. Passou, olhe para o seu irmão, onde é que ele é amado. Eu de longe, você é amado, sente-se amado. Não me senti amado. Aí de repente eu vou num grupo, assim, elitizado, um lugar bonito, luxuoso, todo mundo me acolhe. E no ritual de iniciação, olha a lavagem cerebral que o capeta faz. Até então você não participa, você não conhece toda a organização. Você tem uma lavagem cerebral, uma doutrina satânica que vai sendo elaborado na sua mente, e você acredita que a mentira é verdade, cauteriza a sua mente. Quando você está apto a fazer o ritual de iniciação, tem todo um ritual detalhado, quando termina o ritual, está todo mundo encapuzado, né, as pessoas tiram o capuz e te aplaudem, tipo, você é bem-vindo. Não, dá uma sensação, uma adrenalina. Poxa, sou bem-vindo, faço parte de uma família. Pertencimento. Né? Um pertencimento. E é ilusão. Porque está todo mundo enganado. E as visões que você teve dessas materializações hoje em dia, você acha que eram por causa de alucinógeno? Não, tem algumas que foram muito empíricas, muito incontestáveis. Muito incontestáveis. Visualmente, como que é? Ele não aparece com chifre, com cauda, não. Ele tem que te agradar. Ele tem que Lúcio é como um anjo de luz. Parece uma pessoa? Parece uma pessoa um pouco mais alta que o parâmetro normal, forte, mas belo, né? Uma voz suave. Né? Não é assustador, então? Não, tem uma voz grave, mas não é assustador, é acolhedor. No entanto, eu sempre observei no olhar. O olhar não era muito acolhedor. Então, as palavras, mas o olhar era muito negro, parece que era um túnel que te sugava para um buraco negro. Era vazio, era oco, eu não vi expressão de sentimento naquilo. Parece que ela estava me olhando, não sei se gosta de mim ou não. Está falando que gosta, está falando que me ama, que vai me proteger, que é meu guardião escambau, mas o olhar não coaduna. Calmo. Calmo, né? Claro, não vai bater na mesa, assustar todo mundo. O diabo é astuto, é inteligente, né? Ele se camufla. É um visual totalmente diferente dos filmes, assim. Sim, é uma coisa estereotipada, né? Um negócio de enxofre, chifre. O diabo não é burro. Não. Né? Ele tem que se vestir como um anjo de luz, ele tem que cauterizar a sua mente, transformar a maldade em bondade. Mas é claro, ele mostra que ele vai prestigiar aquele grupo e vai causar um mal para quem não é do grupo. Então ele vai te oferecer proteção. O mundo jaz o maligno. Então, se o mundo jaz o maligno, tem doença no mundo. Quem é filho do mal não vai ficar doente. Filho do mal, o mal não toca. Então isso cauteriza a sua mente. É verdade. Puxa vida, não tenho doença, não tenho problema, né? Não tenho maldade, não sofro nenhuma intercorrência na vida. Então você tem uma ilusão de que ele está te protegendo, mas não está. Está te enganando, está te desviando do caminho. Por isso que a Bíblia diz que ele é como o leão. Não é o leão. Leão é Jesus, leão da tribo de Judá. Mas ele é como o leão. Né? Ele se apresenta com poder, com glória, com majestade, mas não é um leão. É um leão fake. Ele é o top dos fake news. Ele que criou o fake news. Ele tem um certo controle nesse mundo de algumas coisas. Tem, o mundo jaz o maligno. Tem um controle. Riqueza. Ele não ofereceu isso para Jesus? Isso que eu ia falar, no deserto ele tenta. Tenta. Olha aqui. Mas não seria, já para pensar. Mas é verdade. Mas você acha creio na narrativa bíblica. Assim. Ele falou por falar ou ele realmente poderia dar aquilo? Ele tentou, né? A tentativa é livre. Interessante, até pegando pensando, Lucas capítulo 4, Jesus vai para o deserto. Ele foi batizado, recebe o Espírito Santo, é enviado ao deserto. Foi orar e jejuar antes de iniciar o ministério. Então, se tem uma decisão importante para fazer, eu coloco isso como pauta da minha vida. Claro que eu não posso engessar a mão de Deus, eu posso colocar isso como uma regra, mas é rema para mim. Se eu tenho uma decisão importante para fazer, eu vou orar, vou jejuar, vou me resguardar. Então, você faz pelo ímpeto, às vezes você erra a mão, você não tem aquela direção de Deus. Jesus foi para o deserto, foi preparar. E o diabo, muito astuto, ele espera Jesus ter fome. Né? Não falou que Jesus não bebeu, ele não comeu. Então, sem água é zica, tá? Não vai tentar fazer jejum de 40 dias, você vai se lascar. Ele não vai tentar Jesus logo no começo, ele vai esperar. Não, ele esperou, pacientemente ele esperou. Né? O leão, quando observa a presa, ele vai olhar quem está doente, quem está mais frágil, vai caçar aquele. E ele vê, Jesus teve fome. Teve fome aí. Faz a pedra virar pão, tá com fome.
Não vou fazer. Não é o Filho de Deus? Exatamente. Aí não, está escrito. É como o diabo aprende, natureza psicomotora, ele aprende com o tempo. Aí vem de novo, olha, agora ele usa uma outra elaboração. Tá vendo a glória dos reinos, poderes? Eu vou te dar a glória e o reino deles. Se prostraram e me adorares. Agora interessante, isso aí não ia seduzir Jesus. Jesus veio do céu, da Jerusalém celestial. O que esses tesouros temporais, efêmeros, passageiros iam tentar? Não foi uma tentação, mas tentou, porque estava nesse mundo como carne. Então ele testou se realmente Deus estava ali na presença de Cristo ou se tinha a humanidade era mais presente. E ele tentou aquilo ali para ver a linha que ele tinha, a fronteira. Mas isso traz ensinamento para nós. Hoje a gente acha que dinheiro, fama, poder traz alegria. Não traz. Pode até trazer conforto, mas não traz felicidade. Né? Isso tudo é efêmero, é passageiro, é temporal. Né? Então isso não está linkado com a sua felicidade, é algo que vem de dentro. Né? É uma luz que vem de Deus para você. Independente se você tem ou não tem, é o pão nosso de cada dia. Deus não vai deixar faltar o essencial. Então eu estou com 50, se for para 56 anos, eu não tenho casa própria. Não tenho, nunca tive isso. Nada contra quem tem. Acho até legal você ter uma segurança. Para mim, até o presente momento, não era uma coisa que me envolvia. Hoje eu já penso, puxa, né, vou ter um filho, tal, melhor. Porque você cada lugar, de repente está aqui, amanhã está lá. Então eu preciso de uma âncora, num porto seguro. Hoje eu já estou fazendo uma releitura disso, colocando aos pés da cruz. Mas tentou. Então a gente não pode colocar. Judas vendeu Jesus por moedas, né? A gente tem que negociar Deus. Você dá tanto para ganhar tanto. Deus não faz barganha com você. Não existe comprar porcaria ungida. Tem que buscar a sua santidade. Tem que ter um relacionamento com Deus. Não tem um objeto mágico, porque isso é a magia cristã, né? Deformada, contaminada. Então ele contamina. Então ele não é interessante para o diabo, por exemplo, que você acredite na mentira. Se duvidar da verdade, ele já ganhou. Ele contamina a tua água, joga uma gota de veneno. A água parece que vai matar a sede, mas tem um veneno, tem a mesma propriedade da água, inodoro, insípido e incolor. Você toma, tem ilusão, matei a sede, mas está contaminado. Aquilo vai te envenenar, vai te fazer mal e vai ter um desdobramento negativo na sua vida. Então, aí ele vem de novo, na outra tentação. Né? E o que Jesus fala? O diabo, olha, estou colocando aqui você no alto, se atira. Está escrito. Jesus falou, está escrito, está escrito. Ele aprendeu. Olha, está escrito. Pegou a própria palavra. Está escrito. Você pode se atirar aqui que os anjos deram ordem para te guardar. Se atira. E Jesus, não pode tentar a Deus. Então, ele sabe o que está escrito. Ele deforma isso. Ele muda. E se a gente olhar, resgatando até uma coisa que a gente começou a falar, no horizonte histórico, quando Jesus vem e estabelece as bases, né, do amor, os pilares, os apóstolos começam a externar isso para o mundo, Paulo, ele prega aos gentios. Quer dizer, Deus não selecionou, você é romano, você é judeu, sabe? Todo mundo, a mensagem é para todos, é o amor.